Filmes nacionais recentes e de sucesso que provaram a força do cinema nacional. Pois é, e olha que coincidência interessante. Hoje, há exatamente uma década, era criada a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, um órgão que foi constituído para ser uma espécie de agência reguladora e também de fomento, ou seja, com o objetivo de estimular, de regular, de fiscalizar a indústria cinematográfica e videofonográfica aqui no Brasil. A Ancine foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, dia 6 de setembro de 2001, por meio de uma medida provisória que foi regulamentada em maio de 2002 em forma de lei. Pois é, então nós vamos aproveitar essa data para falar de cinema, para falar do cinema brasileiro. Nós vamos ouvir o deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, que apresentou um requerimento de indicação sugerindo ao Poder Executivo que distribua filmes brasileiros para as escolas públicas, como parte do Programa Nacional Biblioteca da Escola. Deputado Pedro Eugênio, muito bom dia, um prazer tê-lo conosco aqui no Manhã no Parlamento. Bom dia, um prazer grande estar com vocês. Pois é, deputado, enquanto perdemos o contato com o senhor, falávamos dessa capacidade que os filmes podem ter para provocar reflexão, para nos ensinar a história, ou seja, os filmes podem ser bons aliados na educação básica, não é? Com certeza, uma boa narrativa cinematográfica fala muito mais do que muitas aulas, não é? Pelo menos complementa de forma muito forte o que na sala de aula um professor pode estar passando e que o livro também conta. Então é um instrumento importantíssimo de narrativa e de ensinamento. E essa nossa indicação, ela visa complementar esse esforço que o Estado faz de levar à sala de aula a história do Brasil, já que há toda uma política pública de livros, por que não fazer também a distribuição do cinema nacional, só no tempo para principalmente através desse processo que foi... Deputado, alô deputado, a ligação está ficando muito ruim. Eu peço que se o senhor estivesse se movimentando, que faça só uma pequena pausa para conversar com a gente, porque estamos perdendo o contato. O senhor nos ouve? Bom, estamos perdendo o contato mais uma vez com o deputado Pedro que Eugênio. nos falava, o deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, que falava sobre o seu requerimento, sugerindo ao Poder Executivo a distribuição de filmes nacionais para as escolas. Essa é uma oportunidade também, né, Lincoln? Muitas crianças, às vezes, não têm acesso ao cinema, que é um programa que hoje é caro, atualmente, é um programa que não é acessível a todas as pessoas. Além de trazer essa questão educacional, é uma oportunidade das crianças terem acesso ao cinema, à cultura, né? Sim, isso que iríamos abordar com o deputado agora, porque é uma forma também de incentivar essa indústria que tem uma capacidade enorme de gerar empregos, algo que é fundamental, já que a indústria tradicional, ela tem perdido sua capacidade de gerar emprego com a maquinaria. Deputado, o senhor nos ouve? Estou ouvindo aqui, né? Pois é. Desculpa aos nossos ouvintes, mas a culpa não é nossa, né? Do sistema de telefonia que está muito ruim. É verdade, esse é um diagnóstico que tem sido feito também aqui na Câmara dos Deputados. Nós comentávamos aqui, deputado, sobre essa capacidade que o cinema tem também, por exemplo, para movimentar a economia. Eu lembro ao nosso ouvinte que a indústria cultural americana hoje é a segunda maior indústria, à frente inclusive da automobilística, por exemplo, perdendo apenas para a indústria bélica, que é naturalmente uma indústria muito cara, pesada e, portanto, a maior indústria americana. O Brasil precisa, em certa medida, reconhecer esse potencial de geração de emprego, de movimentação da economia que o cinema tem? Com certeza. Nós temos que incentivar a nossa indústria nacional cinematográfica, temos que incentivá-la, temos que reconhecer também o potencial do nosso cinema nacional como instrumento de fazer com que o nosso público conheça a nossa realidade. Ele tem não só uma capacidade de entretenimento muito grande,
mas a capacidade de fazer com que nós tenhamos a nossa autoestima elevada. O país passa por um momento forte de recuperação de autoestima e de se reconhecer em si próprio, a sua própria cultura. Ele tem essa capacidade também. E de geração de emprego, como você disse, de geração de oportunidades. Nós temos que realmente... E essa indicação que faço, já que criar esse programa é uma prerrogativa do Executivo, e esse programa já existe, porque qual é a diferença entre distribuir um livro e distribuir um DVD com um filme? Não é? Do ponto de vista prático, não há diferença nenhuma. É um instrumento de divulgação de uma... É um meio de divulgação praticamente idêntico do ponto de vista da transmissão de um produto cultural. Então, isso é muito fácil de se colocar dentro da grade de divulgação do Ministério da Educação mais um instrumento. E o Ministério da Cultura, ele já tem no programa Mais Cultura a distribuição de telões e de projetores dentro de um programa estruturado em comunidades. Portanto, as coisas se casam muito bem. As escolas já recebem isso também do Ministério, de modo que nós podemos casar isso muito bem e fazer com que as comunidades e as escolas tenham acesso a poder ver o cinema nacional quando já não tem mais as salas de projeção dos cinemas de bairro como existia antigamente. Agora, deputado Pedro Eugênio, como é que vai ser essa seleção dos filmes para as escolas? Haverá, né, um filtro, alguns pré-requisitos para a escolha das películas que vão ser enviadas às escolas, né? Eu proponho que, da mesma forma que existe comitês técnicos no Ministério para selecionar os livros, esses mesmos comitês técnicos façam a seleção dos filmes. Ou seja, nós não estamos inventando nenhum novo procedimento. O mesmo rigor técnico de seleção dos livros para que eles tenham qualidade didática, eles também sejam, esse mesmo rigor seja utilizado para os filmes, para que sejam filmes de qualidade, filmes que tenham a ver com a cultura brasileira e que não sejam filmes que não correspondam às necessidades de elevar o nível cultural dos alunos. Deputado, né? O produtor cultural, acredito, obviamente, vai ser remunerado pelo direito de uso do filme, né? O senhor imagina quanto de recurso será necessário para isso? E se há, por exemplo, a possibilidade de alguma negociação, já que não é para fim comercial que o governo estará adquirindo esse filme, se ele pode ter um preço mais em conta? Pois é, eu não fiz esse cálculo porque, na realidade, não é um projeto de lei. É exatamente por isso que é uma indicação. Se fosse um projeto de lei, ele teria que ter estudo de impacto financeiro e orçamentário. Como é uma prerrogativa da União fazer esse tipo de programa, a União cabe fazer o estudo de impacto e colocar no orçamento. Se fosse um projeto de lei, eu teria que ter feito todos esses estudos, ver quanto é que custaria, quanto é que seria necessário colocar no orçamento. Como é uma prerrogativa da União, eu fiz uma indicação e caberá agora ao Ministério, se ele abraçar a causa, e eu acredito que vai abraçar, aí caberá ao Ministério fazer os estudos necessários para adequar financeiramente o programa, encaixar esse programa da distribuição dos filmes dentro do programa de distribuição de livros e dentro do orçamento do Ministério colocá-lo de forma a ter recursos para remunerar os autores. Perfeito. Para concluir, deputado Pedro Eugênio, dá uma indicação de filme aí, uma dica cultural para o nosso ouvinte, um filme que o senhor goste bastante dessa safra nacional. Olha, o filme de Milton Santos, por exemplo, que o Silvio Tender produziu, é um filme magnífico. Documentário sobre essa fabulosa figura brasileira que foi o geógrafo Milton Santos. Né? Pois é esse tipo de filme que toca na alma da gente, que ensina muito sobre a nossa história, sobre uma figura maravilhosa dos nossos tempos, que se foi recentemente, e que com certeza todo
todo brasileiro e todo aluno brasileiro, não é, em sala de aula, ao conhecê-lo, conhece muito do nosso país e aprende muito, né? É esse tipo de filme que, com certeza, enriquece muito a alma da gente. Tá aí, uma dica excelente que eu vou adotar para mim, porque eu ainda não assisti esse filme. Nós conversamos com o deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, que apresentou um requerimento de indicação ao Poder Executivo, sugerindo a distribuição de filmes brasileiros às escolas públicas. Deputado Pedro Eugênio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Parlamento. Muito obrigado, um grande abraço.